Olá, queridos, graça e paz, uma boa tarde. Estou aqui que eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao coração de vocês. E antes de compartilhar essa palavra, que Deus tem ministrado no meu coração há mais de uma semana, Deus vem ministrando essa palavra no meu coração, eu gostaria de pedir a você, para você estar dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para ministrar essa palavra ao coração de vocês. Então abra o seu coração para receber, porque Deus, Ele quer falar ao seu coração hoje. Amém? A palavra que Deus tem ministrado no meu coração está lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 15 e 16, que diz assim aos nossos corações. E ele disse-lhe, e ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E o Senhor lhe disse: porquanto eu estou contigo, eu irei contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem fala de Gideão, amados. Depois de 4 décadas, proporcionado de paz pela princesa, pela juíza Débora, o povo de Israel, ele volta, a pecar contra o Senhor. E Deus, ele levanta Gideão. Essa passagem, meditando essa palavra, Deus foi ministrando ao meu coração essa passagem, maravilhosa, que eu quis compartilhar com vocês. Então aqui nessa história nós vemos um povo, o povo de Israel, que gozava de uma paz há mais de 4 décadas, proporcionado pela juíza Débora. Mas depois disso, o povo de Israel volta a pecar, contra o Senhor, volta a adorar, a ídolos, e o Senhor afasta deles e entrega eles nas mãos, dos midianitas. E o interessante é que aqui Deus levanta um homem, Gideão, para poder livrar e salvar o povo de Israel da mão dos midianitas, depois deles começarem a clamar a Deus, por socorro. Porque tudo aquilo que eles faziam, que eles plantavam, os gados, vinham dos midianitas e tiravam, ia e destruía tudo. Ou seja, eles se escondiam, do povo, dos midianitas, porque a palavra de Deus diz que era como gafanhotos, era como grãos de areia na praia do mar, de quantas pessoas que eram, quanta multidão que era os midianitas, era muita gente. Então os israelitas, eles se escondiam, para que eles não fossem pegos, e mortos pelos midianitas. E tudo aquilo que eles faziam, eles iam lá e ia em multidão e destruía tudo aquilo que eles plantavam, os gados deles, tiravam tudo deles. Então ali estava também Gideão, muito linda essa história, que estava Gideão ali malhando trigo no lagar, um lugar onde era feito, onde era um lagar para amassar as uvas, Gideão estava ali. Por que Gideão estava ali? Gideão estava escondido, ao ver de uma forma, a gente olhando, a gente pensa, poxa, que covarde, porque ele estava ali se escondendo, para que não fosse, ele estava malhando trigo no lagar de uvas, porque ele estava se escondendo para não ser pego. Então o povo de Israel, naquele sofrimento, eles começam a clamar, a Deus por socorro. E Deus envia um anjo, e fala, que por eles ter pecado, é por isso que Deus estava tinha entregado eles nas mãos do midianita, para que eles vissem, e reconhecessem que ele era o Deus deles, como ele tinha dito antes para eles, que se eles afastassem da presença deles, eles iam sofrer por dano daquilo, que a partir do momento que enquanto eles permanecessem sendo fiel a Deus,
Deus estaria com eles. Então Deus afastou ele por 7 anos. Eles sofreram nas mãos dos midianitas, até que Deus enviou, ouvindo o clamor do seu povo, Deus envia o anjo, né, e fala para eles, né, e esse anjo que foi enviado, ele visita, né, ele visita Gideão, ele vê Gideão ali, né, no versículo 12, mais atrás, a gente vê ali que o anjo do Senhor chega ali. Gideão estava ali nos carvalhais, né, em Ofra, malhando trigo ali no lugar onde se malhava uva, né. Então o anjo do Senhor aparece aí no versículo 12 e diz aqui, ó: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Então essa passagem falou muito ao meu coração, porque, né, aqui Deus não olha Gideão, né, no homem natural dele. Deus olhou Gideão, Deus chamou Gideão por aquilo que Deus sabia que ele poderia ser. Não chamou ele por aquilo que ele era naquele momento, mas por aquilo que ele poderia ser, naquilo que Deus sabia que ele poderia ser, fazendo jus o nome dele, que significa poderoso guerreiro. E hoje eu estou aqui, amados, para dizer para você que Deus não te chama por sobrenome, Ele não te chama pelo seu pecado, Ele te chama pelo seu nome. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que Deus está chamando guerreiros, pessoas comprometidas com o reino dEle, não pessoas que estão dispostas, mas pessoas que estão comprometidas com o reino, disponíveis para o reino dele, pessoas que querem ajudar no reino dele. Da mesma forma que Deus levantou Gideão para estar levando, né, para estar salvando o povo de Israel das mãos dos midianitas, hoje Deus, Ele está aqui falando para mim e para você, para nós levantarmos, que Ele não está chamando covardes, Ele está chamando guerreiros, porque se nós vermos o próprio Gideão, ele se diminui, ele olha para o homem natural dele e fala: como livrarei eu? Ele diz, né, no versículo: ai meu Senhor, como livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, né? Eu sou o último do clã, né? Vamos dizer assim, eu sou o último do clã. Então, assim, da parte do meu pai. Então o Senhor diz para ele que falou: eu sou contigo. Hoje Deus aqui está dizendo para mim e para você: eu sou contigo. Esforça-te. Deus está buscando guerreiros para levar o reino dele a essa geração. Deus está levando, Ele está levantando um mover sobrenatural para que homens e mulheres guerreiros venham a proclamar o Evangelho, disseminar esse Evangelho, porque Ele pagou um preço, que Ele enviou o seu único Filho para pagar o preço com o precioso sangue dele, para que eu e você hoje, nós venhamos tomar posse dessa autoridade que Ele nos deu, através do nome de Jesus Cristo. Como está lá em Filipenses, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 4, no versículo 13, né? Diz que tudo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui Deus disse exatamente isso para Gideão, quando ele disse que não era capaz de fazer. Gideão deu para trás, Gideão ficou com medo, mas Deus disse: eu serei com você, eu sou contigo. Você ferirá os midianitas como se fosse um homem só. Então hoje Deus está te chamando. Deus está chamando você pelo seu nome. Ele não te chama pelo seu pecado, Ele não te chama por sobrenome, Ele te chama você pelo seu nome. Gideão, ele estava olhando para o natural dele, mas Deus estava vendo aquele que ele podia ser, aquilo que ele ia ser, né? E depois desse momento que nós vê, né, o povo, Gideão
Deus chamar Gideão ali e Deus fortalecer ele na fé, a primeira coisa que nós vemos aqui, né, é Deus provando. A primeira tarefa de Gideão é lançar por terra a idolatria, essa causa de idolatria que havia entre, né, que tinha entrado e estava contaminando o povo de Israel. Então, Deus, ele dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem como escolhido, né? A primeira tarefa como libertador, né? Escolhido de Deus foi o quê? Foi remover a idolatria do meio do povo de Israel. E para isso, o que que Deus pede, né? O que Deus requer de Gideão? Ele requer que ele vai e derruba o altar de Baal, né? Que era um culto que eles faziam à deusa, né? Cananita, Azera, né? Então aqui a gente vê Deus, a primeira coisa que ele faz, ele dá a direção a Gideão e depois ele prova Gideão, ele dá uma tarefa para Gideão, né? E fala para ele, vai lá, derruba, tira todos os ídolos, tira tudo aquilo que está me impedindo de poder entrar e trabalhar e fazer a minha obra através de você. Então o que Deus faz? Deus primeiro, ele prepara Gideão, ele fala para ele, tira do meio do povo de Israel a idolatria. E hoje essa palavra, amados, ela falou muito comigo, porque hoje, muitas vezes, nós não temos visto o agir de Deus na nossa vida, porque nós temos colocado ídolos nas nossas vidas. Nós temos colocado coisas como ídolos em primeiro lugar na nossa vida. E tudo aquilo, como diz a palavra de Deus, tudo aquilo que nós pegamos como se fosse uma coisa que está tirando, né, a vontade de Deus, que está tomando o lugar de Deus na nossa vida, isso se torna idolatria, isso se torna vício, tudo aquilo que te prende e te tira da graça de Deus, que te atrapalha a estar sensível, né, à voz de Deus, a caminhar segundo a vontade de Deus para a sua vida, isso é idolatria. E hoje Deus está falando comigo e com você. Você tem limpado o altar do Senhor? Você tem limpado o altar do Senhor? Você tem tirado os ídolos para que o Deus, o Todo-Poderoso, ele possa estar entrando e poder trabalhar em você? Para que ele possa, da mesma forma que ele depois de preparar Gideão, né? Ele encheu Gideão, derramou sobre Gideão, né? O Espírito do Senhor, ele veio poderou sobre Gideão. Mas antes disso, Gideão teve que tirar toda a idolatria, todo o ídolo do altar do Senhor e edificar um altar santo e agradável a Deus e oferecer sacrifício ali. E a gente vê que quando Deus pede Gideão para poder derrubar aquele altar, Gideão sabia as coisas, as consequências que ele poderia acontecer com ele, porque Gideão ainda estava olhando para o homem natural dele. E Deus está chamando homens sobrenaturais que andam em verdade e em espíritos, que sejam guiados através do Espírito Santo de Deus. Que seja guiado através do Espírito dele. Hoje Deus está chamando, da mesma forma que ele levantou Gideão, que ele escolheu Gideão para livrar o povo de Israel daquele sofrimento, daquela perseguição dos midianitas. Hoje Deus está chamando eu e você, como soldados de Cristo, para poder levar o evangelho dele, a poder pagar realmente o preço, a entrar dentro da família, da mesma forma que Deus te levantou, da mesma forma que Deus não te levantou dentro da sua família, para você simplesmente sentar no banco da igreja, ou você estar no seu trabalho e não fazer nada, para você ser boca dele ali. Então, em nome de Jesus, que vocês possam receber essa palavra ao coração de vocês. Então, Deus aqui, ele preparou Gideão, né? E Gideão estava olhando para a naturalidade dele.
Gideão estava olhando para as necessidades, para as dificuldades dele, para as necessidades dele física. Naquele momento, ele olhou as consequências que estavam ao redor dele, ele olhou para o lado, ele olhou aquilo que poderia estar acontecendo para ele não focou naquele que estava falando com ele não estava sensível à voz do Senhor. O próprio Deus estava falando para ele que era com ele. O próprio Deus. E hoje Deus está falando, eu sou com você. Então Gideão, ele temeu porque ele ficou com medo de derrubar o altar e as pessoas da tribo, né, vier e matar ele. Ele temeu pela vida dele, porque ele conhecia as pessoas, né? A adoração, como as pessoas estavam apegadas naquela idolatria, a adorar a Baal, adorar aquela imagem. Então ele sabia a consequência que aquilo poderia trazer para ele. Mas ele, encorajado por Deus, né? Ele obedeceu à voz do Senhor, mesmo com medo. Gideão foi. Ele não fez durante o dia, mas ele foi à noite. Levantou 10 homens com ele e foi lá e derrubou o altar de Baal, né? Onde eles prestavam culto a essa deusa, né? Essa deusa Azera. Então, hoje Deus está falando para mim e para você, quais são os altares que você tem levantado no lugar do Senhor? Onde é que está o altar do Senhor? O altar que Deus tem pedido para você levantar em sacrifício vivo para Ele, de que você tem enxertado dentro de você, o que tem entrado dentro do altar do templo santo do Senhor, o que você tem colocado nele, você tem consagrado realmente esse templo do Santo Espírito a Ele, do templo de Deus, você tem consagrado o templo dele em santificação a Ele, ou você tem colocado ídolos, ou você tem adorado a ídolos? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você hoje. O que você tem feito com o altar do Senhor? Porque hoje eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E hoje Ele está perguntando para mim e para você, o que você tem feito com o poder, com a unção, com a virtude que eu tenho derramado em você, com a autoridade que eu entreguei, que eu vos outorguei, para que vocês vá e dê frutos, para que vocês venham. Eu levantei vocês, né, para poder dentro da sua casa, como coluna, para vocês levantar. A primeira pessoas que nós vamos buscar para Jesus está na nossa família. Qual é o exemplo que nós temos dado para a nossa família? Você tem representado a Deus dentro da sua família? E aqui Gideão, mesmo com medo, ele foi lá e levantou. Foi lá e levantou um altar, ele derrubou, né, aquela estátua e levantou um altar para o Senhor ali. Mas Deus provou ele, e ele mesmo com medo ele foi, porque ele sabia que Deus era com ele naquele momento. E Gideão, mesmo depois disso aí, ele fez prova do Senhor. Ele fez prova do Senhor. Se o Senhor mesmo está comigo, está me levantando para me ir como escolhido do Senhor, me dá um sinal. Fica aqui então, ele fala, né, que eu vou preparar ali uma oferta para você. Ele vai lá e prepara e coloca, Deus fala, eu vou te esperar você. Vou esperar você aqui. E Gideão vai lá e prepara a oferta ao Senhor, né? E ele volta e o anjo pede para ele colocar aquela oferta ali sobre a pedra. E ele vai com a ponta do cajado e toca. E aquela comida é consumida, aquela comida, toda aquela oferta que ele ofereceu para Deus ali no altar, né? E o anjo naquele momento desaparece. Nesse momento Gideão, né, ele fica com medo porque ele vê que realmente ele estava ali, né? O homem que Deus, ele viu Deus, o homem de Deus face a face, um anjo do Senhor face a face. Então ele viu que realmente Deus estava levantando ele como escolhido para estar
salvando os filhos de Israel, o povo dele, né, das mãos dos midianitas. Então, hoje eu estou aqui, amados, para que, através de tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, não só hoje, né, a Deus tem vindo falando com a gente através da palavra dele, na boca dos filhos dele, né? Ele tem falado, ele tem levantado, eu estou atrás de homens que estão dispostos a proclamar o amor dele, que está disposto a levar o reino dele, a proclamar o reino dele a toda criatura, como está lá em Mateus capítulo 28. E foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e pregai o evangelho, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse para que nós vá. E ele também disse, lá em João capítulo 15, que ele nos nomeou no versículo 16, para que nós vá. É uma ordem, ele não está pedindo, é uma ordem. E assim, da mesma forma que ele levantou Gideão, ele estava olhando para o homem natural dele, mas Deus está chamando homens que andam em espírito, homens que adorem ele em espírito e em verdade, homens que estão dispostos a pagar o preço, homens que estão dispostos a acordar de madrugada, homens e mulheres que estão dispostos a acordar de madrugada, a jejuar, a orar, a buscar pela vida de outros, dos familiares, dessa geração que está aí sofrendo e gemendo, homens que os corações estejam ardendo por vidas, por almas, que estejam latejando por almas, que esteja ardendo em amor por vidas, que esteja querendo mostrar, proclamar esse amor e maravilhoso, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado, porque foi derramado um sangue precioso na cruz por mim e por você. E hoje Deus está aqui para levantar homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço. Homens e mulheres que estão comprometidos, homens e mulheres comprometidos com o reino dele. Deus não olha, não está chamando você pelo aquilo que ele está vendo. Deus sabe o que há dentro de você. Ele não te olha por aquilo que você é hoje. Deus te olha com os olhos que ele sabe daquilo que você vai se tornar. Deus, ele jamais nos olha por aquilo que nós é no momento. Se não fosse assim, que seria de nós? Que seria de nós? Mas se ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e enquanto nós estejamos aqui, que nós venhamos fazer jus dessa autoridade que nos foi outorgada, né? Que nós venhamos verdadeiramente, como sacerdotes do Senhor, levantar para essa geração ir aí e combater os principados e potestades das trevas, guerrear como verdadeiros soldados de Cristo. Que nós venhamos levantar, amados, em nome de Jesus, nós venhamos levantar para poder guerrear contra as trevas. Há uma batalha acontecendo neste momento. Mas para isso, hoje, Deus está chamando que nós venhamos estar sensíveis à voz do Senhor, há um mover sobrenatural que está acontecendo no reino espiritual. Eu posso sentir isso no meu espírito. Deus está levantando, há um mover sobrenatural nesses últimos dias que vai estar levantando. Deus está levantando homens e mulheres comprometidos com o reino dele, com o reino de Cristo, que estão dispostos a proclamar verdadeiramente o evangelho dele a toda criatura, até os confins da terra. Então hoje, ele está aqui hoje chamando eu e você. Rei, há Gideões aí. Há Gideões aí. Porque a partir do momento que o Espírito Santo do Senhor entrou, que se apossou de Gideão, ele se transformou numa nova criatura. Ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ali
ele foi movido de uma coragem tal que ele conseguiu levantar, a chamar outras pessoas para estar ajudando ele naquela batalha. E Deus, para que a glória não fosse, Deus provando para que a glória não fosse, para que Gideão não visse que era pela força do braço dele. Deus, em tantos homens que foi levantado ali naquele momento, que foram até ele para estar ajudando ele, Deus falou que aquilo era muita gente, né? E como disse aqui, ele fala que foram levantados vários homens, e só 300 homens ficou no final, para que Deus provasse que 10.000 pessoas ficaram, e mesmo assim 25 mil, melhor dizendo, 25 mil, ele falou, né? E agora, pois, no versículo 7, capítulo 7, no versículo 3, fala, né? Deus fala, agora, pois, pregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde, medroso, volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram 22 mil e só ficaram 10 mil. E ainda Deus, quando viu esses 10 mil, Deus falou, ainda é muito, porque senão eles iam achar que era pela força do braço deles. E Deus ainda faz outra prova, fala para eles ir à beira de tomar água. Aqueles que lambessem com a mão era para colocar a parte. E aqueles que fossem joelhassem era também para colocar a parte. Mas Deus levantou 300 homens e falou, com esses 300 homens eu vou dar os midianitas nas suas mãos. E hoje Deus está falando para mim e para você. Hoje eu estou levantando homens e mulheres que estão comprometidos com o reino de Deus, com o meu reino. Ele está levantando vocês, e ele vai estar derramando a graça, o poder dele, de tal forma, de tal maneira, que as pessoas vão olhar e falar, o que é isso? Da mesma forma que está lá em Marcos, no capítulo 3, no capítulo 1, perdão, que fala quando Jesus começa a pregar o evangelho, as boas novas do reino, né? A pregar o evangelho, que ele expulsa o demônio do corpo daquele homem, as pessoas falam, o que é isso? Porque a autoridade que Jesus falava na sinagoga e a autoridade que ele tinha por ser o Filho de Deus, né? Através do Espírito Santo de Deus, porque ele veio aqui como carne, e ele através do Espírito Santo de Deus, como testificou João, que viu como pomba, desceu o Espírito Santo de Deus sobre ele, e ele mesmo testificou que aquele que enviou ele falou que quem ele visse descer o Espírito como pomba, esse era o que batizava com o Espírito Santo e com fogo, e o próprio João testificou que era Jesus. E depois daquele momento, Jesus sai a proclamar o evangelho do reino. E a primeira coisa que Jesus faz, depois dele chamar alguns dos discípulos dele, foi exatamente ali, eles vê exatamente a autoridade que Jesus tinha. Ele não pregava como os fariseus e saduceus, ele tinha uma autoridade especial, vinda diretamente do trono. Ele era o próprio Deus. E eles falaram, o que é isso? O que é isso? Eles se espantaram e maravilharam, assim diz lá. Depois vocês vê Marcos capítulo 1, do 14 em diante, vocês vão ver lá. Então, amados, hoje Deus está levantando homens e mulheres dispostos, chamados. E eu pergunto, há Gideão aí? Há Gideão aí? Eu quero dizer para você, amados, Deus não te olha por aquilo que você é hoje. Ele te olha por aquilo que você é e vai ser. Ele não te chama você pelo seu pecado. Ele te chama você pelo seu nome. Ele chamou Gideão, varão valoroso. Ele diz, poderoso guerreiro. Porque ele sabia o que Gideão era capaz. Ele não olhou
o Gideão natural. Ele olhou o Gideão que poderia ser o Gideão com o espírito dele, com o poder e autoridade que ele estava otorgando o Gideão ali. E Gideão, ele acreditou, né? Ele acreditou em Deus, ele obedeceu à voz do Senhor e falou para ele, e falou para Deus: se o Senhor é comigo, então eu vou. E a partir do momento que ele, mesmo depois de provar a Deus, né? Porque a própria palavra de Deus diz para nós provar ele, né? E depois que ele prova Deus, ele vê que Deus é contigo, a gente vê um Gideão transformado, restaurado, um Gideão que faz jus do próprio nome dele. A gente vê um varão valoroso, um homem poderoso, um homem de guerra. E é isso que Deus está chamando, homens e mulheres de guerra, homens e mulheres valorosos. Deus está colocando à parte hoje pessoas que vai levar o evangelho dele. Ele está separando os escolhidos dele. Ele está levantando os escolhidos deles. Então essa palavra falou muito ao meu coração, amados. Que vocês possam receber para a honra e glória do Senhor no coração de vocês. Vocês possam guardar essa palavra ao coração de vocês. Deus não te chama pelo seu pecado. Ele te chama pelo seu nome. Por aquilo que você é. Nos olhos dele, você não é um homem natural, você é soldado de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, uma tarde abençoada para vocês, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.